Já estamos de volta conversando com o Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, falando em mudanças de fachada, por exemplo, mudanças na janela, eu tive eventualmente pensando, por exemplo, hoje em dia com esse negócio do split, né, os ares condicionados, como que faz? Pode se mudar? Olha, você falou a primeira situação das janelas, até portas, né, as externas, elas dependem de uma aprovação específica, porque você tem a questão estética, que a lei trata como sendo estrutura também. Uhum. Então, se você vai mexer na estética do condomínio, para você fazer isso, tem que haver a autorização de todo o condomínio. Uhum. Porque eu tenho que ter a padronização. Porque senão, já pensou? Cada um coloca uma janela de um jeito, aí daqui a pouco a cor é outra. Você adquiriu o imóvel naquela condição. Então, nada melhor do que consultar os demais. Mas, por exemplo, para você pôr vidro, por exemplo, meu prédio a faixa, as varandas tem a varanda. Você tem que consultar também? Então, o envidraçamento, ele pode ser feito desde que seja vidro translúcido. Tá. Que aí você não está afetando a fachada em princípio. Agora, se for um outro tipo de envidraçamento, ou outro tipo de fechamento lá dessa varanda, que implicar na mudança estética. E no caso do split? No caso do split? Então, o split também é uma outra questão que é uma tecnologia, não vou dizer que é nova, mas ela é recente para muitos condomínios que sequer aquele local para colocação do ar-condicionado de parede tem, né? E aí o que acontece? Quando o prédio não tem o padrão para essa situação, ele tem que criar a padronização. Então ele tem que mudar a estrutura da convenção, quer dizer, chamar uma assembleia para criar o padrão onde serão colocados esses aparelhos, split e outros que eventualmente se pretenda colocar. Uhum. Eu tinha pensado numa outra situação, Mônica, que é a seguinte, que muitas pessoas argumentam: poxa, mas o meu apartamento agora com esses prédios baixinhos, né, de 30 andares uhum. e tudo mais, eu moro no 29º andar, a pessoa lá de fora não vai ver que eu coloquei a minha janela diferente e tudo mais. Não importa. A estrutura, ela é feita do primeiro até o último andar. Uhum. E ela tem que ser respeitada, né? Então, tem que haver o bom senso sempre nesse tipo de situação. Agora, em relação a funcionários, por exemplo, ele foi contratado para uma função, ele pode exercer outra ou não? Tem uma situação muito interessante, Mônica. Veja, até escrevi sobre isso recentemente num dos jornais que eu sempre assino matérias, né? Você tem o acúmulo de função própria do condomínio, ou funções do funcionário do condomínio. Por exemplo, o zelador, ele acumula a função de porteiro ou de faxineiro. Enfim, essas funções previstas na convenção, há a possibilidade de acumulação na mesma jornada. E aí você tem um acréscimo, que é o pagamento de 20% sobre o salário. O problema de acumular função ou tarefas é quando você tem, por exemplo, eu vou pegar o zelador, a jornada dele é das 8 às 18 com 2 horas de intervalo, e na hora do intervalo do descanso e refeição, tudo bem, não está na jornada dele, né, porque você interrompeu. Eu peço para ele dar um pulo lá na minha casa, porque eu tenho encanamento para arrumar, eu tenho um quarto para pintar, e ele faz isso nessa hora, porque ele não está a serviço do condomínio. Sim. Só que está dentro do condomínio. E aí, pode? Isso é que não deve ser feito, porque você está criando um passivo trabalhista, no aspecto da hora extra para o condomínio e a possibilidade de acontecer um acidente de trabalho ou doença profissional não diretamente ligada à atividade de condomínio. Mas tem um monte de gente que pede para funcionário lavar carro nesse horário. Isso também não pode? Não pode, porque você está desviando, é um desvio de função, não é o acúmulo, é o desvio de função. Se eu contratei para ser faxineiro, eu não posso querer que ele vá ser pintor. Nem nas áreas comuns, eu estou falando nas áreas privadas, mas nas áreas comuns é a mesma coisa. Tem que contratar alguém de fora, uma empresa. Mas às vezes o próprio funcionário pede para fazer isso, para ganhar um dinheirinho extra. Mas é aquela coisa, você como empregador, muitas vezes não pode agir com o coração. Com o coração nós queremos ajudar. Só que profissionalmente, tanto para um lado como para outro lado, é importante que haja separação. É complicado. Porque se ele quer ser empreiteiro, ele vá ser empreiteiro, não seja funcionário do condomínio. Mas
porque são funções... Porque depois, se entrar na justiça, ganha, Exatamente. Ou não digo que ganhe tudo, mas vai incomodar o condomínio, vai ter um desgaste, eventualmente vai ter que pagar alguma indenização. Lá na frente, problema de doença profissional. Então, tudo isso a gente na hora não percebe, mas lá na frente a gente já tem que estar prevenido, calçado, com certeza. Agora, em relação à parte de incêndios, Rubens, a gente tem visto muitas tragédias envolvendo incêndios no país. Como é que o condomínio pode se prevenir desse tipo de tragédias? Olha, a principal tarefa que eu tenho visto aí nas situações que, infelizmente, nós somos testemunha, a falta de prevenção, a falta de educação. Quando eu digo educação, é capacitação. As pessoas acham que com elas nada vai acontecer. E é isso que tem que mudar. A maneira como nós encaramos as coisas, não para consertar, e sim para prevenir. É uma cultura nova que tem que ser implantada. Isso só se faz com educação, quer dizer, com investimento no conhecimento, isso desde sempre, né? Desde da criança, e continuando fazendo essa capacitação durante todo o tempo da vida da pessoa. Porque quando você vai imaginar que dentro daquele espaço ali que você está se divertindo, pode acontecer uma tragédia. Se você pensar assim, você nem sai de casa. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Só que a gente já tem que estar antevendo, se acontecer, eu tenho uma escapatória. Já falamos mais. Com certeza. Não saia daí que nós já voltamos. No universo, tudo está em movimento. No espaço, o tempo é marcado pelo ritmo dos astros. O céu e a terra devem se mover em sincronia, para que a harmonia se faça presente em nossas vidas. Escola Santista de Astrologia. Cursos e atendimentos. Telefone 3284-9714.